Olá, Olá, professor. como é que vai? Tudo bom, Fátima? Tudo ótimo. Agora melhorou porque estou aqui com o senhor. Uma live muito esperada, com certeza pelas pessoas que estão reunidas, porque, professor Marcelo, olha, eu já ouvi falar tão bem do senhor, mas tão bem, eu falei, não, eu Graças a tenho que Deus. conversar com o professor numa live para apresentar também as pessoas. Então, antes da gente, o pessoal já está chegando, a gente já pode começar a falar, porque essa live vai ficar gravada, tá? Ok. Depois eu coloco no meu canal do YouTube e passo o link, inclusive, para o senhor e para todos que quiserem ver, né? Tá E ótimo. isso. Uma coisa muito legal é que todo mundo lá no Conselho da Reunida ficou muito entusiasmado em ter essa live com o senhor, porque nós temos muitas perguntas que representam as perguntas, né, das famílias que estão associadas à Reunida. Uhum. Mas antes de começar, eu gostaria de pedir ao senhor para falar para as pessoas um pouquinho da sua pessoa, da sua ligação com o autismo, por que o senhor tem esse interesse com o autismo. Eu acho que todo mundo já sabe até agora que o senhor é mais que um advogado, né? É mestre, é PhD, é pós-PhD, enfim, numa escala bem alta e que a gente nem precisa falar tudo, porque só acompanhar o seu trabalho a gente já vê a qualidade. Mas tem muita gente que não sabe qual é a sua ligação. Por que esse interesse com as pessoas com deficiência? Vamos lá. Bom, preliminarmente eu gostaria de agradecê-la pelo convite. É uma honra estar com você. Eu sempre fui seu fã, é verdade, né? Eu sempre a acompanhei. Você é uma das maiores defensoras das pessoas com autismo e eu a admiro muito. Então eu Muito fico obrigada. lisonjeado pelo convite. Falar um pouquinho, então, né, a respeito, como ocorreu tudo isso, né? Eu iniciei minha carreira no ano de 2000, quando eu já entrei na minha primeira especialização em Direito Constitucional. Depois eu concluí Direito Constitucional, que era muito voltado a direitos humanos e as pessoas com deficiência. Foi uma das monografias que eu escrevi. Depois eu entrei em Direito Público, também com esse viés, falei muito da dignidade da pessoa humana, falei que dentro do direito público você não poderia só seguir os princípios constitucionais, o artigo 37, que fala de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Tinha que ter um princípio maior, que é o princípio da dignidade da pessoa humana. Bacana. Posteriormente, eu sempre tentei juntar o ser humano como o centro do direito, né? Sempre o fim do direito. Isso Né? é muito bom. E depois eu fiz meu mestrado em Direito do Trabalho, e esse meu mestrado gerou uma dissertação que foi a minha primeira obra publicada, que eu falo muito sobre igualdade, eu falo muito sobre dignidade, e eu falei sobre todos os tipos de discriminações. E aqui, em 2005, foi o início mesmo do meu aprofundamento no estudo junto aos autistas, as pessoas com deficiência. Eu fiz um apanhado, tive que fazer uma pesquisa grande, e aí nesse meu primeiro livro eu falo, e foi aí que iniciou muito a minha pesquisa a respeito. Posteriormente, eu fiz meu primeiro doutorado em Filosofia do Direito. Essa também foi voltada também à situação do ser humano como centro e fim do direito. Bati na tecla também um pouquinho sobre a noção de justiça, porque a gente tem uma noção de direito, mas a justiça, nem sempre a gente sente o que é justo para nós. A gente fica, em alguns momentos, com a sensação de que, olha, eu tenho direito, mas eu não tive a justiça que me caberia. Foi aí que eu entrei e falei sobre sistemas jurídicos, justiça, o que é uma justiça. Posteriormente, eu fiz meu segundo doutorado, e aí voltado muito mesmo à questão dos direitos humanos. Eu falei sobre uma síndrome importantíssima, chama burnout. Né? Eu adentrei muito nisso. E aí depois eu concluí, e
no ano passado, eu concluí meu pós-doutorado, que foi um estudo muito aprofundado sobre idosos, pessoas com deficiência idosos, e voltado ao autismo. Então, foi muito direcionado. Então, é a minha linha de pesquisa, é a minha paixão de estudo. Eu desenvolvo as teses necessárias e eu vejo todos os problemas atuais e tudo aquilo que eu observo que não é correto, eu tenho por obrigação, em meta, em missão, né, me manifestar. Eu nunca deixarei ninguém desamparado, porque, graças a Deus, eu estudei para ninguém ficar desamparado. Eu escrevi para isso. Poxa, né? Que bonito. E, inclusive, porque eu estou vendo umas pessoas perguntando até qual é o tema da live. Desculpe, eu não escrevi aqui, nesse particular, mas são os direitos dos autistas, principalmente nessa época de quarentena, né? Que tem muitas perguntas, que eu vou passar para as perguntas depois. Mas agradeço, professor Marcelo, você ter dito isso, porque, veja bem, realmente quando a gente fala de direito, a gente fala justamente de justiça, igualdade e equidade, né, professor? Exatamente. Principalmente das pessoas com deficiência, as minorias. Então, é aquela questão de oferecer as ferramentas para elas poderem exercer, né, a sua cidadania ou ter uma qualidade de vida. E sem esse tipo de apoio, né, que o senhor e outras pessoas fantásticas que lutam pelos direitos dos autistas têm dado para a gente ia continuar naquele limbo que estava há bastante tempo, né? Aí veio a lei berenice-piana, aí vieram outras leis, a lei brasileira de inclusão. E cada vez mais parece que o direito foi bombando, né, professor? Eu acho que eu nunca vi tantas pessoas motivadas a propagarem os direitos dos autistas, vocês, os profissionais, e os pais também. Pais e mães estão querendo saber, né, professor? O senhor acha que aumentou é uma tendência, né? Eu observo que aquela probabilidade de nascimentos, né, das crianças com autismo aumenta, automaticamente aumenta a necessidade de uma proteção maior. Nós temos legislação boa, nós temos sim, tá? Eu me pauto demais, né, na nossa Constituição Federal e no Tratado de Nova York, que nada mais é do que a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que nós aderimos, né, a essa convenção, e essa convenção ela é tão importante que ela não é uma simples lei. Ela é uma lei que está num patamar acima. É uma lei que tem a carga de norma constitucional, ou seja, ela está acima de toda e qualquer lei. Muito bem. Então a gente tem que ter isso nas mãos, porque o direito está lá posto. Sim. Os governantes e as pessoas jurídicas de direito privado têm que seguir essas regras. Certo. Então, o que se observou até um momento passado é que ninguém respeitava a legislação. E a legislação estava lá colocada e a gente ficava numa situação de vácuo, né? Uma zona cinzenta sem qualquer tutela, até do poder público, até do Ministério Público. A gente não tinha o devido apoio. Certo. E, em razão dos meus estudos, eu comecei a falar, pera um pouquinho, a gente tem que começar a provocar, a escrever, porque ninguém está, né, provocando, ninguém está exercendo o seu direito. A gente tem que fazer com que aquelas pessoas que têm esses direitos tenham um mínimo de obrigação de exercê-los. Eu sempre falo isso para os meus alunos há quase 20 anos, eu falo assim, olha, o direito nunca socorre aos que dormem. Isso que é o importante. Enquanto nós ficarmos dormindo, nós não teremos os direitos efetivos e nós não teremos a justiça que nós tanto almejamos. Com certeza. Então, é muito importante a sua, né, manifestação, seu engajamento. É um exemplo para todas as demais mães, porque a partir daí a gente tem uma voz muito maior para cumprimento da lei. E, principalmente, respeito. Né? Eu digo isso, não importa. O respeito está acima de todo e qualquer direito que nós estivermos falando. É tratar os iguais igualmente, os desiguais à medida das suas desigualdades. Eu tenho uma frase que eu gosto de falar, eu falo, olha, não há deficiências. Não há deficientes.
Todos são eficientes. Eficientes na medida das suas eficiências. Por quê? Porque o termo deficiência, a meu ver, particularmente, é um termo pejorativo, que não pode ser um adjetivo para aquelas pessoas. Isso. Muito bom. Então, é muito baseado em princípios o meu desenvolvimento de raciocínio. A lei, ela tem que ser exercida, mas sempre, sempre com a dignidade da pessoa humana acima de tudo. E a gente não pode ter medo também de lutar pelos direitos, né, doutor? Não. Pensando que, eu sou um peixe pequeno, ninguém vai me ouvir. Não. Por isso que a gente se une com outras pessoas, em associações, em movimentos, para que as nossas vozes sejam, né, ouvidas mais fortemente. Eu vou pedir ao pessoal, por favor, quando tiver pergunta, daqui a pouquinho eu falo, olha, pode perguntar. Primeiro eu vou perguntar. Quando puderem perguntar para o doutor, eu peço para colocar naquele espaço especial, tem uma interrogação ali, aí você faz a pergunta ali que a gente vê bem fácil, tá bom? E aproveita e tem uma setinha de compartilhar, compartilha essa live com pessoas que vocês acham que podem se beneficiar dessa aula, né? Na verdade, o doutor Marcelo, ele é um mestre e ele vai falar coisas do interesse de todo mundo, dos seus amigos também. Então, compartilha com 3, 4, 5, pelo menos, e muita gente já vai estar vendo, viu? E pode perguntar o que quiser. Que bom! Tá? Porque eu respondo, não há qualquer interesse por trás disso. Eu faço, graças a Deus, por um ideal e faço pelo amor a que eu tenho por tudo que eu faço na vida. Então, podem perguntar que eu vou responder sem qualquer restrição. Que maravilha! Isso é tão bom, sabe, professor? É uma das razões pelas quais a Reunida o convidou para ser um dos advogados, né, do nosso conselho jurídico. Muito obrigado. Junto a outras pessoas fascinantes também, porque a gente precisa dessas pessoas que têm, como a minha avó dizia, o coração no lugar certo. Não é só exercer a profissão, é exercer a profissão com carinho, com dedicação, né? Com aquela vontade. Então, pessoal, já está tendo pergunta, mas eu falei, espera um pouquinho. Eu vou fazer as perguntas e depois vocês fazem, tá? Aí entrou aqui o doutor Paulo da Luz, que o senhor deve conhecer. Sim, querido amigo. Amigo. Abraço, Paulo. Isso, e está com a gente também no Conselho Jurídico, porque só tem gente boa com a gente, né? Então, eu vou fazer a minha primeira pergunta, vocês seguram e depois fazem a pergunta naquele espacinho especial. Uma das coisas, professor, que eu tenho recebido, uma das mensagens que eu mais tenho recebido, e que a Reunida também tem recebido, é que nessa época da quarentena, que tem muita criança em casa, alguns pais estão já com a corda no pescoço, né? E, além disso, tem que pagar a mensalidade inteira. As escolas estão exigindo que a mensalidade seja paga na sua totalidade. Aí vem aquela pergunta, o que eu vou fazer? É verdade? Eu tenho que pagar tudo? Qual o direito dessa família que está preocupada, doutor? Então, vamos lá. Primeira coisa, nós estamos pautados em um contrato. Esse contrato é regido por uma lei que dá proteção ao consumidor. Certo. Então, a gente tem que observar, primeira coisa, se a prestação de serviço escolar está adequada. Se a prestação estiver adequada, é indispensável o pagamento da mensalidade. Se a prestação de serviço não é adequada, aí nesse caso, nós temos como discutir com a própria escola um eventual abatimento, uma proporcionalidade do valor da mensalidade, e há, em praticamente todos os estados, uma recomendação dos ministérios públicos estaduais, primeiro, de certas práticas. A primeira, negociar. A segunda, se não houver, né, a possibilidade de se negociar, fala-se com a Delegacia Regional de Ensino, para que ela possa intervir. Terceiro, se não houver a possibilidade, a gente tem uma arma muito grande, que é o judiciário. A gente tem condição de mostrar no judiciário que aquela prestação de serviço não está adequada. Não estando adequada, eu tenho direito, aí nesse caso, de um abatimento daquele valor. Ou até, em casos muito graves, ou até de rescisão de contrato
e dando a oportunidade, pedindo para o juiz que você faça a transferência, né, nesse período mesmo, para uma outra entidade adequada. Tá Né? certo. Então, tudo aquilo que a escola tem como obrigação, ela tem que cumprir. Isso foi falado estritamente pelo MEC, foi falado pelas secretarias de educação dos estados, aqui em São Paulo falaram constantemente a respeito disso, que mesmo sendo um teleatendimento educacional, ele tem que ser adequado. O grande problema, Fátima, são com relação àquelas crianças que tinham um apoio escolar, né? Tinha um acompanhante, o AT. terapêutico, o Exato. profissional de apoio. Exato. Sim. E esse é um... E esse é uma pergunta. Pode perguntar, então vamos lá, por favor. Tá. Por favor. Não, porque antes eu queria só resumir um pouquinho o que o senhor falou também para as pessoas que não têm assim muita iniciativa nessa parte. Então, seria assim, o que o senhor recomenda, primeiro é o diálogo, não é isso, doutor? É Sim. Conversar com a escola, é tentar chegar a um acordo. Exato. Não conseguindo, então, eles iriam procurar o Ministério Público. Certo? O Ministério Público não num primeiro momento, mas primeiro a Delegacia Regional de Ensino. O Ministério Público pode ser até procurado, tá? É o que eu falei de recomendações que o Ministério Público está apresentando. Eu recomendaria aí, nesse caso, se não houve acordo, houve denúncia na Delegacia Regional de Ensino, não houve qualquer tipo de socorro, é necessário se propor uma ação individual contra a escola. Tá? O consumidor, o pai, vai ter que propor uma ação lá. E aí, hoje tem muitas decisões, eu já peguei várias decisões a favor dos consumidores, dos pais, para abatimento. Isso é tão importante, Fátima, que isso vem ocorrendo até quanto a aspectos empresariais. Né? Então, a empresa, ela aloca um guindaste, o guindaste não está sendo usado de forma adequada. Há o abatimento nesse valor também, é indispensável. É uma exceção à regra. Nós estamos numa calamidade pública. Tá? Pois é, por isso, porque eu acho que também para todo mundo é difícil agora, né? Ninguém sabe direito o que fazer, então faz aquilo que acha. Só que as famílias dos autistas têm direitos também. Então, acho que são perguntas bem pertinentes. Muito obrigada. Aí já ia entrar naquela outra pergunta que eu acho muito importante, que tem a ver com essa primeira. O senhor podia falar sobre a disponibilidade ou disponibilização de um acompanhante terapêutico em casa, claro, tomando as medidas, né, de higiene. Isso que eu ia fazer. Pois é. Isso que eu falarei, Porque se essa criança... Sim, por favor. Se essa criança, ela tem o direito, e já tem esse direito na escola, obviamente, quando ela vai para casa, para que não haja um decréscimo, tá? Não haja um prejuízo para essa criança, ela também tem que ter esse acompanhamento em sua residência. Só que é muito delicado isso. Sim. É possível disponibilizar esse AT para atendimento em casa? Mas desde que aí nós tenhamos a precaução de que esse AT ele se utilize de equipamentos de proteção indispensáveis. Tá? Para que não haja discriminação, máscara, touca, pode ser que tenha aquele visor, luva, avental, aquele propé para os pés. Tá? Em alguns momentos, como eu advogo para algumas entidades, né, universitárias, escolares, eu falo, olha, vamos fazer o seguinte também, para ter uma precaução maior, façam com que essa pessoa, ela chegando no local, tome um banho, sério, com todo respeito em razão da pandemia. Tá? E a outra pergunta que claro, é muito em razão dessa situação de disponibilização da TE, mas isso vai causar um custo maior para a família? Não. A lei, a lei ela proíbe esse custo para, né, ser suportado pela família. Então, tudo vai depender muito mesmo da necessidade da criança.
se ela tem a necessidade desse acompanhante terapêutico, indispensável se dispor, tá? A entidade escolar é indispensável. E, de novo, doutor, como é que a família procede, então? Digamos, a escola diz, ah, não, tá todo mundo em casa, não, eu não posso mandar a minha, né, a AT para a sua casa. O que essa família faz, exatamente? Em termos bem simples, Respaldo. para entender. Primeiro precisa ter um respaldo, né, médico. É o único competente, o único que tem, o único que pode administrar aí, através de um laudo, a necessidade. A família tem que ter esse laudo. Certo. Tá? E laudo atual. Nesse laudo, é importante que o médico ele fale, olha, é indispensável o AT, por quê? Porque se não houver o AT em casa, poderá ocorrer X, Y, Z, tá? Certo. E aí, ele atual, fala... Desculpa, professor, é que eu traduzo tudo para as pessoas que estão entrando também nesse meio, sabe? Claro. Não sabe muito bem. Um laudo atual, o senhor está falando de quê? De 6 meses? 1 ano? É um laudo que esteja dentro no momento de decretação da calamidade pública. Ótimo. Tá? Então, você não pode ter um laudo tão distante, porque daí você não pega o ponto principal, que é a atualidade, que é a calamidade pública. Então, a calamidade pública é a causa da existência do laudo. Certo. Entendi. Entendeu? Então, se não houvesse a calamidade, o laudo passado era possível ser utilizado. Mas a gente precisa de um laudo atual, porque na calamidade, nós estamos com as escolas fechadas. Não pode haver a disponibilização, em regra, de nenhum professor, de nenhum AT. Só que é uma situação excepcional. E para que a gente possa ter o direito a isso, eu preciso ter um respaldo médico. Mostrando risco, principalmente risco, Fátima. Tá? Com certeza. Muito bom o senhor ter falado isso, viu, gente? Então, vocês que estão assistindo, tem que ter o laudo e tem que ter essa comprovação de que sem o AT ou a AT, a criança vai regredir. Não é isso, professor? É isso, é o prejuízo, é importante. E o senhor tem conseguido sucesso com vários casos desse, né? Sim, e olha, e nem judicializando tanto, sabe? Com conversas mostrando para os gestores das entidades escolares a necessidade. Porque muitos me perguntam, né, da outra parte, falam assim, mas eu não posso disponibilizar o meu funcionário para ficar na sua casa, eu posso ter problemas trabalhistas, e se tiver algum problema... Sim, é uma situação que é de excepcionalidade, é uma exceção. Se você estiver revestido de um documento para tanto, você não terá consequências jurídicas, né, problemáticas, mas tudo vai girar em torno de um bom laudo. Sem esse laudo, não há como exigir daí. Entendi. Tá muito bom. A Monique está passando aqui, ela diz que se o AT é o mediador, se o acompanhante terapêutico é a pessoa que ficava, né, com a criança na sala, não é isso? Isso, é exatamente isso. Tá? Claro que tem funções distintas entre AT, mediador, mas de forma genérica, vamos dizer, é a mesma função. Certo. Então, obrigada, doutor Marcelo. Quer dizer, então, que mesmo estando em quarentena, os autistas não perdem seus direitos, né? Isso tá óbvio. Tendo a documentação certinha, o laudo, a necessidade comprovada, né? Vocês têm direitos, tá? E documental, Fátima. Documental, nada oral. Esqueçam, sabe? Não há promessa e direito oral. O direito oral, ele se desfaz no tempo. Então, tudo por escrito. Perfeito, tudo por escrito. É o que geralmente, né, a gente aprende também sempre com vocês. Olha, anota tudo. Quanto mais documentação, quanto mais provas, sei lá, quanto mais material, melhor, né? Que bom. Doutor, tem uma pergunta que até da Cláudia, conselheira da Reunida, grande amiga nossa, e ela tem a seguinte pergunta. O filho dela é um autista moderado, severo, adulto, tá? Ele fica em casa. E ele é grupo de risco por várias razões, né? Ele tem outras comorbidades que também o colocam no grupo de risco. Então, nesse momento, ela
ela não pode sair de casa com ele e não pode deixá-lo só. Ela pediu à farmácia uma determinada medicação que é imprescindível para ele e pediu para que levasse em casa. A farmácia está recusando. Então, doutor, ela tem algum direito de que a farmácia leve a medicação em casa? Então, o ato de a farmácia levar o remédio até em casa é um ato de, aí no nosso caso, é um ato de negociata entre farmácia e a pessoa. Né? Quase que tá? Primeiro, a farmácia não poderia colocar nenhum tipo de empecilho para isso. Porque lá houve o responsável farmacêutico fez uma promessa quando ele saiu da faculdade, né, de proteção à vida. Então, eu não poderia negar. Segundo aspecto, o Conselho Federal de Medicina, ele expediu, tá, documento hábil através de portaria falando, olha, não é necessário se apresentar o documento físico em razão da pandemia. Você pode apresentar o documento digital desde que atendidos certos requisitos. Então, vou dar um exemplo, que aquele atestado médico, ele tenha aquele QR Code, né, que mostra exatamente que ele tem origem, tem que ser assinado também, tem que ter a CID lá devidamente identificado. Tudo isso é importante, porque daí tem validade. Sem esses requisitos mínimos, não há possibilidade desse remédio ser comprado, como todo outro remédio que nós estivermos falando, pessoalmente. Isso. Tá bom? Então, no Conselho Federal de Medicina tem as regras. Então, o médico atual, que ele, com certeza, os médicos, eles devem ter visto essa portaria e devem seguir essa portaria para dar o respaldo na aquisição dos remédios por parte dessas pessoas nessas situações. Eu passei por essa situação, tá, que eu precisava de um remédio e, juro, foi ontem, e a farmácia falou assim, não aceito. Eu falei, desculpa, mas vocês estão descumprindo. Em razão desse descumprimento, vocês estão descumprindo com um mínimo, né, de que vocês deveriam praticar. E aí cabe uma denúncia no PROCON, né, também. E também, eventualmente, dos profissionais que ali se encontram dentro da farmácia. Mas aí deu tudo certo. Graças a Deus, eu conversei e deu certo. Eu acho, professor, ouvindo o senhor falar, que a vida do advogado deve ser muito boa. É só o senhor falar, mas eu sou advogado. Pronto, não precisa nem fazer mais nada. Fátima, olha, é assim, eu juro, eu nunca achei que falar assim, eu sou advogado, não. É brincadeira, brincadeira. Eu sei, mas eu argumento, sabe? Eu tenho esse costume, quando eu vejo alguma coisa, eu argumento, falo, tá errado, com todo respeito, tá errado, tem que ser feito desse. Eu explico, para ver se essa pessoa se conscientiza. Isso, e é tão bacana, né, doutor Marcelo, porque, na verdade, a gente também, eu sempre tento diálogo em todas as situações. Às vezes o diálogo não é possível, é quando a gente toma medidas. E aí eu já faço o gancho naquela parte que eu achei, que eu acho tão importante da nossa conversa, falar sobre as suas ações em relação ao capacitismo daqueles comediantes, os humoristas sem graça, que ofenderam tanto os participantes, os integrantes das bandas, né? Os rapazes autistas, Time Out Rock Band, Good Time Rock Band, pessoas incríveis que estão tendo toda a atenção agora que merecem, graças a Deus. Mas, em vista disso, foi o que me chamou a atenção na sua participação, é que o senhor e outros advogados também, bem conscientes, que disseram, não, chega. E isso passou do limite, né, doutor? Porque o mundo do autismo sofre preconceito todos os dias, mas às vezes passa da conta. O senhor pode falar um pouquinho o que motivou o senhor a fazer essa nota que deu origem ao apoio, né, do Leonardo Martins, do João Roma Neto e do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro? Fala um pouquinho dessa parte para a gente. Eu, há muitos anos, eu busco, né, a efetivação de direitos. Né, o que o que eu mais tenho em mente é efetivar direitos. Então, desde a época do censo, né, eu estive em Brasília, na época do censo, conversei com o assessor
da Presidente da República. Então, eu sempre tentei, de todas as formas, lutar em nome da classe, né, autista. Por quê? Porque eu percebo que tem vários colegas, várias pessoas capacitadas, mas são poucos. E eu tinha que, de alguma forma, usar um pouco daquilo que eu tenho de conhecimento e também de força, né, de nome, perante os órgãos que eu devo entrar. E graças a Deus, desde lá... O nome que o senhor tem, né, na justiça, né? Isso. Nos órgãos vinculados. Desculpa. Então... eu tinha que me manifestar de todas as formas, tinha que atuar. Então, eu tenho várias outras situações que estão comigo, que mães me mandam, eu estou segurando. Por quê? Porque eu estou negociando em sigilo com as pessoas que feriram os direitos dos autistas, para que ver se elas se retratam. Tá? No caso, né, da banda, eu já recebi a situação já de uma maneira, vamos dizer assim, fervendo, já estava fervendo, né? Sim. A gente fala no direito flagrante, muito. E aí eu tive respaldo da OAB de São Paulo, né, expedindo ofício para o Ministério Público do Estado de São Paulo, né, mas demorava, e eu não gosto que as coisas demorem. Eu não gosto que a situação fique em stand-by, eu não gosto disso, porque tem que se resolver na hora, essa é a realidade. E aí o querido amigo, né, Leonardo, ama a Bahia, nós sempre conversamos. Real autismo, né? O perfil Real Autismo aqui. Exatamente. Ele conversou, nós já estávamos conversando já há um tempo, né? E ele falou, olha, eu vou conversar com um colega, né, um deputado federal, que eu acredito que possa nos ajudar. Eu falei, tudo bem. Tem outras pessoas também praticando atos em outros estados, vamos juntar as forças para ver o que é possível. E aí ele sugeriu, olha, Marcelo, vamos montar toda a fundamentação jurídica para que seja enviado esse ofício através do deputado João Roma para a Procuradoria-Geral da República, para o Ministério Público, pela Procuradoria da República, para o Ministério da Justiça e para a OAB Federal. Eu fiz toda a fundamentação jurídica, repassei ao Leonardo. O Leonardo, nós conversamos com o deputado de plano aceitou a situação, né? É uma pessoa muito consciente, né? E aí, pelas informações do Leonardo, é uma pessoa que já defende a causa, graças a Deus, então ele sabe, e a partir daí foram expedidos ofícios. O ofício bateu no Ministério da Justiça, e quando bateu no Ministério da Justiça, o Moro já falou, opa, eu já mando para investigação. Foi praticamente no mesmo dia. Mas eu tenho uma tática, Fátima, de trabalho, que é estudar o julgador, tá? E eu sabia que ia chegar no Moro. Então, como eu já conheço a formação do Moro, já conheço vamos dizer, os temas que ele gosta de falar, eu usei, né, da minha habilidade jurídica para trazer certas palavras, certas denominações que ele gosta dentro do ofício. Eu trouxe ele para mim. Daí eu falei, opa, eu vou dançar a música dele para que ele possa depois dançar a nossa música. Entendi. E aí foi o jogo. É como eu dou aula... Para dar para gente? Que palavras sim. Seriam... Vamos lá. Ele toma como base muito a questão da integridade. Aí ele fala da integridade, ele fala muito da preservação, são termos importantes. Ele fala chamado do enriquecimento ilícito. Ele fala da probidade. São, sabe assim, pouquíssimos termos, que você joga e ele pega. Isso foi feito e eu acredito que chamou atenção, né? Me utilizei muito da legislação internacional, que eu gosto de utilizar em razão das minhas pesquisas. Não é só legislação nacional que a gente tem que usar, a gente tem que ampliar. Mesmo se essa legislação não está vigente no Brasil. A gente tem que mostrar que nos outros locais, as mesmas pessoas, nas mesmas condições, são protegidas
assim, desta forma, por essas leis. Isso. Então, é uma pesquisa. E eu me utilizei muito da minha experiência em concursos públicos. Eu sou professor de cursinho há muitos anos, para Ministério Público, magistratura. Então, quando você chega numa fase avançada do concurso, você tem que estudar os examinadores. Certo. E eu estava muito acostumado a isso. Estudar os examinadores, verificar o que eles escrevem, como que eles publicaram as obras, os artigos, ver aquilo que ele mais gosta. Porque é isso que ele vai perguntar numa prova. Então, eu me utilizo disso sempre com os jogadores. Isso, quando eu tenho conhecimento... Que é a Poli, né? A Poli, nossa conselheira de Recife, né? Pernambuco, que é inteligência emocional, né, professor Marcelo? Porque Exato. E a Neide está dizendo que é inspirador. Olha, já tem bastante comentários e perguntas. Eu vou passar para as perguntas para não decepcionar ninguém, tá bom? Por favor. Tem 9 perguntas aqui no cantinho. Eu vou começar lá. Amanda fala um pouco. Amanda, eu vou pedir para você ver a outra live. A pergunta é sobre auxílio emergencial e BPC, que a gente já fez com Autismo Legal, tá? Desculpa eu pular essa, que a gente já deu essa live. A Daísa diz que a escola particular não tem desconto na mensalidade durante... Ih, perdi a pergunta, peraí. Escola particular apareceu aqui para mim. Escola particular autista não tem desconto em mensalidades durante a pandemia? Não é automático. Não é automático, como eu disse. É indispensável uma negociação, tá? E se a prestação de serviço não estiver adequada, aí você tem como discutir isso através da delegacia regional, através do PROCON, através de uma ação individual. Tá? Eu não falo muito de PROCON, com todo respeito, porque o PROCON, nesse momento, ele não está conseguindo atuar de uma forma tão rápida. Então, nós faremos uma denúncia no PROCON que só será analisada daqui 2 meses. Aí já se passou o momento. Aí já, exatamente, é verdade. São coisas que a gente não pensa, mas que é verdade, né? Olha, a Bruna, nossa conselheira de honra de Natal, está dizendo que o senhor já ganhou uma fã, tá? Obrigado. Eu acho que ganhou mais. A Cláudia pede para todo mundo se filiar à Reunida. Vamos lutar juntos pelos direitos autistas. A Neide diz que foi uma sacada de mestre. A Alzira pede para eu ver a pergunta. Vou voltar para a caixinha de perguntas, Alzira. Deixa eu ver, aonde está a sua pergunta? Tem muita pergunta, gente. Não estou vendo na caixinha. Bom, eu vou passando, tá? E depois vejo se eu acho. A professora Cassi diz, se o AT fica... O professor Cássio, desculpa. Se o AT fica doente, comprova que foi contraído na casa... Oi. Se foi contraído, se ele vai responder, questão, né? Isso. Trabalhista. Exato. Certo. Bom, aí é uma situação de opção. O AT, ele tem opção no atendimento, ele não tem a obrigação. Então, quando você aceita o atendimento em casa, você assume o risco da situação. E é importante aí também, nesse caso, que a entidade escolar, ela visualize e faça um termo também de responsabilidade. Quando a pessoa aceita, então você dá também a responsabilidade para aquela pessoa de não discutir a respeito. Sendo que também é importante dizer que os estados, eles estão liberando certos trabalhos. E dentro desses decretos que estão sendo expedidos, normalmente se fala que não é possível se buscar esse direito. Tá? Não é possível se buscar o direito. Claro que eu falo para o Cássio, é caso a caso. Mas sempre a gente tem que provocar o AT fazendo com que ele aceite aquela condição. Se ele aceitar aquela condição, ele assumiu o risco também da situação. Certo. Pois é, porque a situação é realmente essa. Ninguém sabe o que vai fazer. O AT também quer seguir trabalhando, ou tem um apego àquela criança, quer seguir ensinando. Ao mesmo tempo, todos têm que ter consciência das medidas de segurança para ambos.
Porque senão Sim. vem essas questões também, né, professor? Tá bom, vamos Sim. a outra pergunta. Eu vi que a doutora Michele Siqueira entrou, super querido Oi, beijo. Michele, tudo Nani bem? Schmidt, de Santa Catarina, um beijo. Milene, Fátima, parabéns pela live, sempre aprendo mais com você, você é uma querida. Assim, ó, coração para você. Eu vi que você fez uma pergunta, eu vou para lá. Você pergunta se a mensalidade escolar é R$ 1.000, incluso bilíngue. Essa é a pergunta? Não sei se eu entendi. A mensalidade escolar e R$ 1.000, É R$ 1.000? incluso bilíngue. Não sei se eu entendi, Milene, Stephanie. Não sei se eu entendi a pergunta. Vânia diz, nesse momento de aulas online, as escolas podem atrasar o envio do material adaptado ou até onde elas podem cobrar as matérias dos alunos com comprometimento maior na aprendizagem. Tá, é uma via de mão dupla aqui, Fátima. É uma via de mão dupla. Vamos lá. Se a escola ela envia o material adaptado de forma correta, no momento correto, ela pode exigir. Só que para essa exigência, se essa pessoa que tem o comprometimento não está sendo atendido pela escola de forma correta, por exemplo, com a disponibilização de AT, não pode haver essa cobrança pedagógica, como ela está perguntando aqui. Certo. Que é a questão de nota, que é a questão de avaliações. Okay. Tudo vai em razão se a escola está praticando o ato correto. Se ela não estiver, a gente não tem que cumprir. Isso no direito chama-se exceção de contrato não cumprido. Exception non adimplete contractus, em latim. Tá? Exceção de contrato. Importante, tá? Vou anotar. Contrato não cumprido. Muito boa essa dica. Isso. Que bom. Vamos mais para outras perguntas, porque estou vendo que o pessoal está doido hoje, olha. A Milene fala que o inglês bilíngue que pagamos à parte, como procedo? Posso conseguir um desconto? Tá. Maior, já que é online. Pô, olha, aí é uma questão que eu falo, negociar. Negociar. Tá. Negociar. Num primeiro momento, negociar. Porque tudo tem que ser levado em consideração também num princípio. Claro, razoabilidade. Razoabilidade da escola e razoabilidade dos pais. Porque todos nós fomos afetados de uma forma, assim, urgente, uma surpresa. Então, a gente tem que ter razoabilidade em tudo que nós estivermos negociando decorrente dessa pandemia. Entendi. Ótimo. Malateca, querida, também sempre presente. Oi. Havia uma pergunta, doutor. O aluno autista que não se adapta a aulas online, como fazer se a escola adotou aulas online? Então, a escola, nesse caso, ela é a fornecedora e tem que fornecer o serviço adequado. O ônus de fornecer é da escola, não é dos pais esta obrigação. Os pais já estão carregados nesse momento, já estão com enormes tarefas nesse momento. Então, essa tarefa, como é de âmbito escolar, a escola tem que assumir. Ela assumiu desde o início da assinatura do contrato. Exatamente. Então, ela assumiu toda e qualquer situação decorrente de caso fortuito ou força maior. Ela assume esse risco. Viu? Essa é a resposta e me parece lógica, sabe, doutor? Mesmo não sabendo sempre as respostas, a gente pensa, o que é mais lógico? É lógico que assuma, né? O compromisso de ensinar o aluno. Muito bem. A Carla Ecléticos diz, doutor Marcelo, parabéns. Suas explicações são excelentes. Também acho. Obrigado. Estou amando. A Vânia diz que a resposta da minha pergunta também vale para escolas públicas. A pergunta anterior sobre a adaptação do material, enfim, também vale para escolas públicas ou só para... Sim, o mesmo raciocínio, é o mesmo raciocínio. Só a única coisa é que, como é público, você não tem a contraprestação pecuniária, mas é uma obrigação do Estado, é o direito à educação pleno e efetivo. Se não está sendo feito de forma correta, você tem o direito de exigir que seja. Não importa qual seja a modalidade. Eu falo isso, eu vou deixar bem claro. Eu falo isso em âmbito de infantil, ensino médio,
falo isso em universidades, falo isso em pós-graduação. A obrigação é a mesma. A obrigação é a mesma, não importa o tipo de curso, não importa. É uma obrigação ampla e vamos dizer assim, irrestrita. Assumir um risco. Perfeito. Uhum. Que bom, muito obrigada, professor. Tá vendo, gente? Olha, se eu fosse você, só anotava tudo, ou revia a live e manda para todo mundo, porque o doutor está respondendo a tudo. E eu também estaria à disposição, Fátima. Tem meu Insta, eu tento responder todos. Tem lá, manda pelo direct que eu tento. Muitas pessoas que estão aqui me assistindo sabem que eu respondo com prazer e respondo na totalidade, não tem problema. Só quando tem muitas questões, aí no dia seguinte ou no outro eu consigo responder. Entendi. Mas eu sempre respondo. Que bacana, viu? Todo mundo no @prof. Marcelo Valho, né, professor? Prof. Isso. Marcelo Valho, @prof. Marcelo Valho. Depois eu boto aqui também. A Poli pergunta, no caso do aluno em turno integral, opcional, sou obrigada a pagar tudo? Opcional, como assim? No caso de aluno em turno integral, opcional, eu não entendi o opcional. Eu também não entendi o opcional. Bom, não sei. Refaz a pergunta, Poli. Da maneira mais fácil possível. Kel diz que aqui as aulas é no grupo de Zap. A escola não quer diminuir o valor porque diz que a lei ainda está tramitando. Olha, Kel, volta lá no início da live, vê direitinho o que o doutor falou, porque ele explicou isso direitinho, né, doutor? Não tem... Exato. Essa é uma desculpa. É uma desculpa jurídica, é uma manobra jurídica que eu sei que colegas estão fazendo, porque falam assim, tem um projeto de lei tramitando no Congresso Nacional falando que certos serviços devem ter os devidos abatimentos, tal. É um projeto de lei, isso é uma expectativa de direito, não é um direito deles, então eles não podem alegar. Certo. Alegar expectativa, não pode se alegar uma expectativa de direito. Não pode. Você não tem o direito nas mãos ainda. Tem projetos de lei claro. afetados, né, doutor? E a lei te dá respaldo, sim. Existe lei para isso. Tá? Raquel, não aceita não. Pega o grupo de Zap e faz direitinho o passo a passo que ele deu no início, tá? A Dani diz que infelizmente não é isso na realidade. A Rosângela Alves Rosa, amiga nossa, diz que a filha mora em Londres, quer enviar canabidiol para o irmão autista no Brasil. Posso ter problemas legais de receber esse produto? Pode. Ter problema? Pode. Você precisa de autorização. Não mande diretamente. Não mande diretamente, tá? Porque a interpretação da Polícia Federal que isso pode se configurar como tráfico ilícito de drogas. Cuidado, pelo amor de Deus. Tá? Você tem que se utilizar de uma autorização aqui em território brasileiro, tá? Para a possibilidade de vir importado o remédio. Mas não faça isso sem qualquer respaldo, orientação, pelo amor de Deus. Eu já tive problemas com pessoas que encaminharam. Eu tive que ir até o aeroporto de Cumbica para conversar com o delegado, para explicar a situação, porque ele ficou até de dar o flagrante por crime. Tá? É uma situação muito delicada. Muito cuidado, por favor. Então não faz isso, gente, não sem autorização, tá? Rô? Obrigada. Deixa eu ver. A Nath Rios diz que se a escola não quer negociar as mensalidades... E se a escola não quer negociar as mensalidades, o que fazer? Tendo em vista que nós iremos assumir o papel de professor? Eu acho que o senhor mais ou menos também já falou isso, né? Isso. Nas outras respostas. Fechou o diálogo, aí você tem que partir para as outras hipóteses. Isso. Aí, Delegacia Regional de Ensino, PROCON ou propositura de ação imediata. Nessa propositura de ação, você pede, né, o advogado ele pede uma liminar, tá? Sim. Liminar é uma decisão imediata, tá? Frente àquilo que está sendo discutido na ação judicial. As liminares saem normalmente com certa rapidez. Certo. Deixa eu voltar para a caixinha, ver se eu consigo. Eu acho a caixinha até mais difícil para ler, sabia? Autismo, amor, eu acho, diz, mas nem todos têm condições de comprar uma webcam. Somos obrigados? Quando acho que ele se refere à pergunta
do aprendizado Eu celular, sei, né? eu já tive essa pergunta. Porque, né, fala assim, você está jogando uma obrigação, né? A escola está jogando uma obrigação para outrem. É, vamos lá, né? Temos que ser razoáveis aí. Ah, não tenho condições? Tá, tudo bem. Mas também não dá para a gente exigir tudo da escola. Porque esse é um equipamento, em regra, que é de âmbito individual. Individual. Sim. Você pode alegar falando, olha, eu não tenho eu não tenho esse bem, né? Não tenho esse computador. Será que vocês podem me salvar, me auxiliar, sabe? Me auxiliar nesse sentido. Faça por escrito isso. Por escrito isso, Ah, tá? comprovar aquilo de comprovar, né? Não Exato. deixar ser Tudo, só oral. comprove-se tudo. Fátima, é Isso. uma situação, comprove-se tudo. Comprove-se que não tem o equipamento, não tem condições financeiras para isso, e aí é Exato. possível. Você tem que montar o documento pensando no futuro e nunca no presente. Exato. Muito bom. Ótima dica essa, gente. Sempre pensando no futuro, tá? Deixa eu ver outra pergunta. Alexandre diz: meu filho não está indo à escola, mas a escola vem cobrando a mensalidade. A gente já falou disso, né? Acho que é de novo a mesma pergunta. Alexandre, dá uma olhadinha no início, porque foi a minha primeira pergunta para o professor, tá? Não tem como a escola cobrar mensalidade, viu? Vocês têm direito... aliás, tem que ser aquele compromisso, né, doutor, que o senhor falou? É o Lá no negociado, né? início, isso. A Vilma Mussi diz que para os autistas que não se adaptam a aulas online, mas a escola adotou isso... E eu não consigo ler. Pergunta muito grande, a Tá. caixinha fecha, Para gente. os autistas que não se adaptam a aulas online. Mas a Sim, escola adotou esse procedimento. Qual o direito dos autistas, né? sim. Não, é a prestação do serviço adequado. Se não houve a devida adaptação, automaticamente a prestação do serviço educacional não está sendo feita de forma correta. Então está havendo um descumprimento de contrato. Okay. E aí você tem condição de conversar com a entidade escolar para adaptação desse problema. Perfeito. Doutor, mas olha, mais uma pergunta da Alzira, que depois eu quero deixar os últimos minutos só com o doutor, tá? A Alzira Cunha fala: Fátima, a mãe, quando é pensionista federal, o filho não pode ter direito a nenhum benefício? Doutor? Olha, aí é bem delicado. Se é pensionista federal, é uma situação que não pode haver cumulação de benefícios. Tá? Não pode haver cumulação de benefícios. E isso acarreta essa dificuldade mesmo. Entendi. Tá bom, obrigada. A Cláudia diz que a live está ótima e aguardamos outra com o doutor Marcelo. Eu também, por favor. Estou sempre à disposição, sempre à disposição. Sim. Olha, nós temos 5 minutinhos e temos ainda muitas perguntas. Então, pessoal, eu vou pedir para vocês seguirem o professor Marcelo. Cada postagem dele é uma aula, eu estou acompanhando, já tem um tempinho, e eu estou aprendendo muito sobre direito, porque não é o meu métier, né? Não é a minha área, mas a gente gosta de saber até para ajudar os outros, né? E essa live vai ficar salva. Eu vou gravar a Kênia Diel, que é a minha... A conselheira de São Paulo, da Reunida, e ela é um gênio na tecnologia, ela grava tudo e bota no nosso canal do YouTube. Então, depois vocês vão ficar com o link, tá? Não precisa ficar com medo. E eu vou pedir agora ao doutor Marcelo, para esses últimos 4 minutos, para falar o que o senhor gostaria de falar do seu trabalho, seu livro. Pode dizer aonde encontramos o seu livro, como podemos comprar, o seu último trabalho. E agradecer mais uma vez a presença na Reunida, como conselheiro jurídico da Reunida. E oferecer esses minutos para falar qualquer coisa que o senhor ache que a nossa comunidade aqui da Reunida precisaria saber. Eu gostaria de saber. Por favor. Tá. Olha, o livro, rapidamente. Meu último livro é esse aqui, Síndrome de Burnout, a responsabilidade do empregador, editora... Chega mais pertinho um pouco. Isso, olha, gente. Tá. Síndrome de esse Burnout. Aqui, e a responsabilidade do empregador, só que eu falo não só do empregador, eu falo de tomador de serviço,
É bem legal o livro, bem atual. Mas Perfeito. vamos sair dos livros, que eu acho que o mais importante é eu dizer o seguinte. É, primeiro, muito obrigado pela oportunidade, tá? É uma satisfação enorme estar aqui, uma satisfação enorme de participar do Reunida. Pra Obrigado de gente coração. também. Uma Eu honra. faço todos os meus trabalhos, eles são voltados efetivamente para tutelar, né, as pessoas que necessitam. Eu falo tutelar os vulneráveis. Então aí eu falo dos autistas, eu falo dos idosos, eu falo as pessoas com síndrome de Down, com doenças raras, tudo isso. Eu acho que todos têm que ser defendidos na mesma medida de igualdade, tá? Muito lindo. Graças a Deus, né, os autistas eles estão num patamar mais alto em algumas situações, porque as famílias elas se engajam de uma forma bem importante. Tá? E eu Bacana. acredito que isso vai evoluir muito. Novamente, eu agradeço, eu estou à disposição de todos mesmo, e aquele que precisar, só entre em contato via meu Instagram, direct. Eu só tenho que agradecer a todos. Obrigado. Que legal, doutor Marcelo. Olha, o prazer e a honra é nossa. Eu acho que todo mundo aqui está concordando e depois, com certeza, essa live vai ser mais assistida ainda quando for para o YouTube, porque tem muita informação boa. Perguntas do dia a dia que nós da comunidade precisamos saber. Eu, no meu caso, para passar adiante, né? E as pessoas para o seu dia a dia. Então, vou ainda falar que a Neide diz que muito aprendizado, olha. Gilda concorda, Alzira agradece, obrigada, parabéns pela iniciativa, Neide. Alexandre Personal diz parabéns pela live. Beijinhos, eu acho que todo mundo adorou, doutor. Então, eu vou me despedir do senhor agradecendo. Muito obrigado. Uma boa tarde, Deus abençoe, seguimos em contato. Sigam, por favor, o nosso conselheiro jurídico, o querido professor Marcelo Valho, @prof. Marcelo Valho no Instagram, viu? Boa tarde a todos, Deus abençoe. Professor, gratidão, master. Muito obrigado. Obrigado a todos. Beijo a todos. Obrigado. Boa tarde. Tchau, tchau.